Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista, aqui pela TV Pajuçara. Esta semana, o nosso convidado é o historiador, escritor Geraldo de Magela, também conhecido como Geraldo Magela, que está lançando Maceió em Guerra, Exclusão Social, Segregação e Crise da Segurança Pública. Um livro, Magela, eu vi muito rapidamente, infelizmente recebi praticamente agora, e é um trabalho de fôlego, né? Você não fala apenas dessa violência que está instalada e estabelecida aqui na capital, mas da construção dessa violência. Você começa exatamente como contando essa história? Eu inicio com a transferência da capital de Marechal Deodoro, quer dizer, de Alagoas do Sul, Alagoas do Sul, hoje Marechal Deodoro, para Maceió. O conflito ocorrido naquela época entre as duas grandes oligarquias do momento, que era a família Tavares Bastos, José Tavares Bastos, com o Canção do Sinibu. E desde desse momento importante da história de Maceió e de Alagoas, é que a violência ela vem, ou num determinado momento, violência política e na sequência a violência também contra os pobres, contra a população. Quer dizer, tendo sempre como foco a violência contra a vida, né? Contra a vida, exatamente, a violência contra a vida, que é o que tem de mais importante, né, de significativo, né, que a vida é o principal bem que uma pessoa pode ter, né, que nós podemos ter. E num período onde a escravidão era a regra, os negros eram as principais vítimas do sistema. E são até hoje, né? E são até hoje, né? Fora, já não vivemos mais na escravidão, ou pelo menos no regime escravocrata, mas há uma determinada escravidão velada, ou segregação dessa população pobre, que naturalmente é a população negra, e vive na periferia. Então aí você tem a força do Estado, seja o Estado imperial ou o Estado republicano, forçosamente atacando os trabalhadores, a população mais pobre que é a mais vulnerável da nossa sociedade. Então há uma construção histórica na violência em Alagoas. Alagoas é como de resto do Brasil, mas como nós estamos tratando de Maceió e de Alagoas, a violência em Alagoas sempre foi uma marca muito forte. E a violência estatal... Mas por que, especificamente, você diz, em Alagoas, a disputa pelo poder sempre foi marcada pela violência, é isso? Você começa da transferência da capital. Desde então, quer dizer, o conflito é resolvido na bala. Ou na bala, enfim, ou na faca, como queira. Né? Ou na espada, né? Como foi ano passado, na baioneta. Porque as disputas sempre foram acirradas nesse grau, né? Isso no período imperial e já na República, e há bem pouco tempo, todas as disputas, ou quase todas as disputas políticas no estado de Alagoas eram disputas fratricidas, ou entre famílias, ou entre grupos oligárquicos, ou entre grupos políticos que não eram necessariamente oligárquicos, mas eram grupos que estavam disputando o poder político. Em todas as quadras da nossa história, né? E a violência, quando ela passa a ser institucionalizada... Ou seja, por parte do Estado. O Estado que é o patrocinador da violência, que nós vamos ter isso muito mais claramente. Tivemos no Estado Novo, na ditadura do Estado Novo, e mais recentemente, mais próximo da nossa geração, a ditadura militar. Então você teve uma ação muito concreta do Estado e envolvendo as polícias, porque as polícias passaram a ser força auxiliar das Forças Armadas, sobretudo do Exército. E aí você institucionaliza um modo de segurança pública onde o Estado tem o cidadão como inimigo. Então você, num determinado momento da ditadura aqui em Alagoas, o ex-deputado Zé Costa
E o ex-deputado estadual Mendonça, o Zé Costa era deputado federal, denuncia que desaparecem, num período de 4 anos, do presídios, que eram presos já sentenciados, 200 presos. Ou seja, eram executados. Eram executados. Jamais esses 200, um desses 200, apareceram para a sua família ou para cumprir a pena. Então, isso era o Estado que estava matando. Então, havia essa institucionalização, o que no passado, antes da ditadura, você não tinha essa institucionalização tão clara, porque você tinha os grupos disputando, mas você tinha uma organização quase que paraestatal, que era o Sindicato da Morte, ou o Sindicato do Crime. Pois nós temos hoje, né, uma forma de violência diferenciada, quer dizer, uma violência urbana, por várias características diferentes, mas também com a presença muito forte da polícia. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu queria tocar nesse aspecto. Você trata aqui do Sindicato da Morte, ou Sindicato do Crime, como, enfim, as denominações eram variadas. Mas isso era um fenômeno interiorano, né? Como é que isso chegava à capital? Ele era um fenômeno do interior, porque os grupos políticos oligárquicos eles estavam no interior. Os coronéis, né? Os coronéis, mas Maceió era o centro do poder, o né? centro político. Ou seja, era o Estado vinculado ao Sindicato do Crime. Tanto é que tem o Estado-governo, vamos dizer assim. Exatamente. E todas as ações do Estado, elas estavam, de alguma maneira, comprometidas com esse agrupamento marginal, que era o Sindicato do Crime, ou o Sindicato da Morte. Acho que imaginaram a população, né? Que vivia à margem do Sindicato do Crime, né? Mas e dele era vítima, da lei, né? Sei. Uma breve provocação. Num determinado momento, o jornalista Jorge Oliveira, ele é preso aqui em Maceió, ele trabalhando no Rio de Janeiro, no Jornal do Brasil, e ele vem fazer uma matéria exatamente sobre o Sindicato do Crime. Ganhou um prêmio ESSO por isso. Ganhou o prêmio ESSO e tal. E o Jorge é preso e é torturado na antiga primeira delegacia ali no centro da cidade, onde hoje é o Instituto de Identificação. E por sorte o Jorge não morreu lá. O Jorge volta para o Rio e escreve um suplício dele na delegacia. O governador de então, o Suragi, convidou o Jorge para um almoço de desagravo, que aquilo não era a posição do Estado, que aquilo não era a opinião dele, jamais ele conectava com aquilo, etc. O Jorge, no final de ano, veio a Maceió e foi para o tal almoço de desagravo no Palácio, né? O Jorge chega no horário marcado, ao meio-dia, para o almoço, e quando se apresenta lá a secretária, ela diz, olha, o senhor aguarda um momentinho, serve café, água, etc., que o governador está concluindo a audiência e assim que ele concluir, vai ser servido o almoço e tal. Termina a audiência, sai o governador com todos os membros ou uma parte da diretoria do Sindicato do Crime ou do Sindicato da Morte. E há um almoço que o Jorge depois volta ao Rio, ele escreve. Ele narra no Curral da Morte, né? Enfim, de forma ficcional, essa suposta reunião, vamos assim dizer, suposta, porque não era reunião, era um almoço, né? No Palácio. Enfim, essa relação sempre foi muito intrínseca, né? Governo, Sindicato do Crime, que representavam os coronéis políticos, tinham o voto, o poder do voto, e por isso controlavam o poder político. Isso. E há uma fala, o Jorge descreve a reunião e a própria fala, o almoço, onde o próprio governador diz, como é que nós vamos acabar com o Sindicato do Crime se nós estamos almoçando com ele? Então, isso é um relato, porque no Ninho de Cobras, o Ledo Ivo narra a existência do Sindicato do Crime, que, aliás, mas é uma belíssimo livro, belíssimo subestimado. Subestimado. Belíssima obra do Ledo Ivo, e retrata muito bem a vida alagoana. Mas era uma coisa assim, quase que ficcional. As pessoas falavam do sindicato, mas ninguém dizia quem é o fulano, onde é que reúne, nem nada. O Jorge descreve realmente, eu estive na reunião no Palácio com o governador, onde ele presidiu uma reunião com esses líderes políticos, que eram os membros da tal organização. Então, esse é um tipo de situação que hoje a gente não vive mais. Nós temos hoje um outro tipo de criminalidade e de organização criminosa completamente diferenciada. Mas no meio do caminho surge aí a tal da gangue fardada. O que é que aconteceu? O Estado perdeu a mão
naquele momento e criou-se um Estado paralelo, vamos dizer assim, armado, enfim, independente desse Estado. A gente fala daqui a pouco sobre isso.